Então, hoje é 5 de março de 2010, entrevista com Pedro Rocha Filho, feita pela Janaína e pelo Júlio. Então, Pedro, para começar, a gente queria saber onde que você nasceu, como que era a sua família, se era grande, quando você nasceu e como é que foi a sua formação escolar, religiosa, sua e da sua família. Eu sou de 1948, nasci no Paraná, em Londrina. Meu pai era, nessa época, acho que era professor do Senac, paulista, e nessa época já era militante do PCB. Minha mãe era catarinense, sem opção política, sem formação política. E ficamos pouco tempo lá no sul, Santa Catarina e Paraná. Viemos logo para São Paulo, interior de São Paulo. Então, o dia do nascimento, 27 de abril de 48, completando 62 anos daqui a uns 2 meses. Então, o meu pai e a minha mãe foram para São Paulo. Parece que nesse período meu pai se envolveu em algumas confusões, perseguições lá em Santa Catarina e Paraná, mais especificamente em Criciúma, né, onde ele teve militância do Partidão. E em São Paulo, nessa altura, nós temos mais 3 irmãos. Né? Mas você veio então quando para São Paulo? Logo, eu tinha entre 6 e 7 anos. Né? Fui para o interior, na cidadezinha, Platina, depois Palmital. E ficamos, a partir daí, rodando, né? Botucatu, Sorocaba. Até 64, meu pai foi preso, em 64. Nessa época a gente se transfere para Botucatu. E nessa época... coincidência, exatamente em 64, eu vou fazer uma opção pela carreira militar. Eu vou entrar na escola de preparatória de cadetes de Campinas, exatamente quando meu pai vai ser preso pelos militares. Né? Eu me lembro até que um retorno meu de Campinas para Botucatu, onde a família morava, eu fui visitar o meu pai na cadeia pública de Botucatu, onde ele estava preso. Aí eu vesti eu não tinha nem a farda ainda completa do exército, né? Eu vesti um blusão verde-oliva, que era o que eu tinha, e fui lá para visitá-lo. Ele ficou muito satisfeito e tal, e ele não ficou muito tempo preso, né? Acabou saindo mais ou menos rápido, embora isso aí tenha complicado a vida dele, perdeu o emprego, né? Mas você lembra quantos meses ele ficou preso? Não me lembro, mas é questão de 2, 3 meses, não mais do que isso. Ele foi processado? Foi processado, perdeu o emprego, era funcionário público. Ele era professor? Nessa época ele já era funcionário administrativo aí do governo, do funcionário estadual, funcionário público estadual. Então, a minha formação, digamos, até essa época, até eu virar milico, ela é muito fruto dessa convivência com o meu pai, com os amigos do meu pai, né, que eram militantes do PCB. A literatura que eu tinha acesso era uma literatura já relativamente selecionada. Meu pai tinha uma biblioteca razoável na casa dele. Coisas que ele comprava, coisas que ganhávamos dos amigos. Né? Então eu li bastante coisa, né? De Monteiro Lobato a Jorge Amado, em termos de romance. Me lembro que nessa época eu gostava muito de ler aquela coleção Romances do Povo, né? Com autores soviéticos, da época do stalinismo forte. Mas isso influenciou muito a minha cabeça.